Queridos jovens, a paz do Senhor Jesus. Nós fizemos algumas perguntas para os jovens essa semana que se passou, até pelo que os irmãos já haviam conversado, a gente já havia falado a respeito do Senhor Jesus como a cabeça da igreja e a mentalidade do servo do Senhor como a mente de Cristo. Então a gente perguntou para os irmãos com quem ficou a cabeça de João Batista e qual o sentido profético disso. Então o texto que os irmãos citaram, inclusive, nas respostas foi lá o de Mateus 14, né? E a gente vai ler aqui algumas informações a respeito desse texto, né? Então, a Bíblia primeiro fala que Herodes havia ouvido a fama do Senhor Jesus, isso já no verso 1 de 14, e havia prendido a João, porque João pregava a verdade, né? João falava ali a verdade, e João estava falando a respeito da vida de Herodes. O versículo 3 diz assim: porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Então Herodias era cunhada de Herodes, né? E o versículo 4 diz assim: porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Então Herodes queria matar a João por falar a verdade, mas ele temia ao povo. A palavra fala isso já no versículo 5. Herodes não aceitava a verdade e não queria desagradar o povo. Por quê? Por causa da política. Então a gente vai começando a descrever aqui aquilo que a gente vai falar e o contexto profético, tá? E a história segue da seguinte maneira, né? Vamos ler aqui o versículo 6 em diante. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, era o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Até num dos outros evangelhos, a palavra fala que Herodes prometeu até metade do reino dele. Vamos lá, versículo 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. A palavra diz, versículo 9. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E o versículo 10, 11, a primeira resposta do que a gente perguntou, né? E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e a levou à sua mãe. Então a cabeça de João Batista ficou com Herodias, mulher de Filipe, e Filipe irmão de Herodes, então Herodias, cunhada de Herodes. Versículo 12 e 13 ainda para a gente concluir a leitura e depois dar seguimento à sequência. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Ok, então o que os jovens alcançaram e já nos escreveram? Um dos jovens colocou que Herodias fala da mulher adúltera, que é tipo da igreja infiel, que mandou matar os profetas, matar aqueles que denunciavam ali o erro e o pecado, aqueles que falavam a verdade. Outro jovem colocou que a cabeça governa o corpo, a cabeça sem corpo não pode ser governada. Na verdade seria até o contrário, né? O corpo sem cabeça não pode ser governado. Então, colocou também, acrescentando ali, o jovem colocou que a igreja sem a presença da cabeça, que é Jesus, não produz nada, não tem vida, e nos dias de hoje nós vivemos essa realidade. Nós vemos essa realidade, na verdade, né? Em nome de Jesus nós não vivemos isso. Nós, como servos do Senhor, nós vivemos o reinado de Jesus sendo a cabeça que dá o comando à igreja, né? Mas nós vemos isso, e o jovem colocou a religião hoje em dia prega isso, um corpo sem vida, um projeto de salvação totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou, onde Jesus não está incluído, onde a direção não vem da cabeça, que é o Senhor, porque ele não está mais ligado ao corpo. Ele colocou lá, seria isso? Mas a gente vai chegar lá, tá? Em Mateus 16, o Senhor fala para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso aqui ainda foi outro jovem que colocou essa informação. E é interessante isso, para a gente começar a entender a respeito da mistura, né? Quando fala do fermento dos fariseus. E o jovem ainda colocou observação, ou seja, ter cuidado com as falsas doutrinas. Isto serve de alerta para nós, igreja fiel. Para a igreja infiel, não tem revelação, não vive no corpo,
vivem e criam falsas doutrinas. Dizem que são de Deus, mas na verdade não têm parte nenhuma com Deus. Não valorizam o sacrifício do Senhor Jesus e pregam um Deus que está morto e não um Deus que está vivo. Mas nós que fazemos parte de uma igreja fiel, sabemos que Deus está vivo e que Ele tem todos os dias falado no nosso meio, porque nós somos parte de um corpo vivo, corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça desse corpo. Glória a Deus, uma bênção isso. Amém? Então a gente vai só dar uma explicação da nossa parte aqui a respeito daquilo que já foi falado pelos jovens, tá? Então a primeira resposta, a gente viu a cabeça de João Batista ficou com Herodias, que era uma prostituta, porque ela era casada com um homem, mas deitava com outro, né? E o corpo foi enterrado pelos discípulos. A gente viu isso, se eu não me engano, no versículo 12 ou 13. Mas, um detalhe, enterrado sem a cabeça. Então, quando a palavra se refere a uma mulher, está falando de uma igreja, fiel ou infiel, como já foi colocado pelos jovens. E a primeira coisa que percebemos é o grande erro, pois a cabeça de João Batista deveria ter sido enterrada com o corpo. Até porque João, ele falava que ele vinha para anteceder o Senhor Jesus, então na verdade não deveria restar mais nada de João. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Os versículos, se a gente for ler a respeito disso, João falando que ele não era nada, mas o Senhor Jesus que era, em Mateus 3,11, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, mostrando que João não era nada, mostrando que o cabeça da mulher, entenda, da igreja fiel, deve ser o Senhor Jesus. Mas hoje, a gente vê que muitos têm colocado a cabeça de João para querer governar a igreja, querendo colocar a cabeça de homens. A gente vai alcançar isso mais na frente, tá? Também. Outros versículos, João, que falam a respeito de João, ou João mesmo falando a respeito dele. Houve um homem enviado de Deus, isso João 1, do 6 ao 8, tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Tá? Crescem por ele. Crescem em quem? Na luz. Versículo 8 diz isso. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E o versículo 15 ainda desse capítulo mesmo, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E glória a Deus, né? E quando perguntaram para João quem ele era, o versículo 19 do mesmo capítulo. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe então, quem és tu? Pois tu és Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Meus irmãos, é interessante esse versículo, que isso serve para a gente hoje. A gente vai falar disso mais um pouquinho na frente também. E a resposta de João, versículo 23, foi, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E o 34 ainda diz, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ele testificando a respeito de Jesus. Então vamos lá. Então que cabeça é essa? Uma cabeça que foi feita por Deus, fruto de um milagre, o nascimento de João. Assim como as nossas vidas hoje na presença do Senhor é fruto de um milagre. Nós não éramos dignos de estar na presença do Senhor, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, da morte. E assim como João, fruto de um milagre daquela que não poderia conceber, mas nós fomos concebidos e hoje somos parte de uma igreja chamada fiel, louvado seja o Senhor. Mas aquela cabeça, ela ficou fora do seu corpo e pertencente agora a um corpo que não era seu, ao corpo de uma mulher, de uma prostituta, de uma igreja chamada infiel. Uma cabeça
como a gente já citou atrás, que precisava ter sido substituída. João deveria ter sido enterrado por completo, o corpo e a cabeça. Mas não, eles preferiram ficar com a cabeça de João Batista, a cabeça da lei, a cabeça da religião. Para os irmãos verem isso, Herodias era a esposa de um tetrarca. Tá? O que era o tetrarca? Era aquele que governava uma das 4 partes da província. A gente vê lá no livro de Marcos, capítulo 3, quando fala que Herodes era tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, no caso o esposo de Herodias, era tetrarca da Iruteia e da província de Traconites, e havia um outro tetrarca que cuidava de uma outra província. Então, agora a cabeça da religião misturada com o governo, com a política. Aí é que precisamos tomar cuidado. Sabemos muito bem que a religião hoje tem se misturado com tudo que é possível se misturar, inclusive com a política. Então, no início, era uma religião que começou como uma voz que clamava no deserto. Estava ali, não havia nem plateia, multidão, nada, no início, até que se tornou grande e começou a fazer política. Isso é a igreja querer governar um corpo que não é dela. Até fala de profecia, como os jovens colocaram lá atrás, não é? Mas o corpo não é dela. Parece igreja, mas Cristo não é a cabeça desse corpo. E chega um momento em que precisamos de um refúgio para a nossa vida, o nosso coração, porque a palavra fala que a alma tem sede de Deus, é sedenta da palavra do Senhor. E elevamos os olhos para os montes, mas monte de quê? Religião, político, de envolvimento do que é terreno. E nós sabemos que isso não traz solução. E de onde nos virá o socorro? Sabemos que o nosso socorro não vem de nada disso. Não dependemos de nada disso. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos da lei para sermos justificados, como a palavra mesmo diz em Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, quem? Vós, que vos justificais pela lei. E ainda conclui dizendo, da graça tendes caído. Nós não nos justificamos pela lei, porque nós já fomos justificados pelo poder do sangue do Senhor Jesus. E não podemos cair da graça. Não podemos nos separar daquilo que o Senhor nos uniu, nos livrando da maldição da lei. E para concluirmos, nós vamos fazer uma última pergunta aos irmãos. E o que Jesus fez quando ficou sabendo da morte de João Batista? Quando ficou sabendo de que a prostituta havia ficado com a sua cabeça e o corpo de João havia sido enterrado? O versículo 13 responde isso, lá em Mateus 14. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando-se. Meus irmãos, a igreja vive isso. Nós somos hoje uma voz que clama no deserto. Nós não estamos preocupados com multidões, não estamos preocupados com acontecimentos, com fatos, com pessoas. E quantas vezes nós temos tido experiências de um grupo pequeno que se reúne. Às vezes chove, a igreja está até mais vazia, mas é nesse dia que o poder do Senhor se manifesta com uma graça maravilhosa e extraordinária, porque nós não somos dependentes de homens, de cabeça, de religião, de política e do que quer que seja. Jesus, quando se afastou dali para um lugar deserto, a palavra diz que ele operou ali milagres, multiplicação dos peixes, de pães. E como é que aconteceu isso? O Senhor chegou para os discípulos e falou, o que tendes vós? Senhor, perto disso, aqui, Senhor, nós não temos nada, apenas 5 pães e 2 peixes. E é aí que o Senhor vai operar o seu milagre. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza do homem, louvado seja o Senhor. Nós precisamos apenas ser servos, vidas, dependentes do Senhor, participantes de um corpo do qual Cristo é a cabeça desse corpo e que governa esse corpo. Sabe por quê?
A palavra responde isso lá no livro de Efésios 5, 23 a 32. O Senhor vai falando ali com o homem. Mas o mistério maior, e eu vou ler e peço que os irmãos prestem atenção apenas nesse detalhe ali, é de Cristo como a cabeça da sua igreja. A palavra diz assim, Efésios 5, do 23 ao 32. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e sairão dois numa carne. Melhor, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, louvado seja o nome do Senhor.